boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês hoje, nesta tarde de sexta-feira. E hoje nós teremos as nossas 3 aulas, consecutivas, onde nós iremos dar continuidade à nossa jornada em rumo à linguagem de programação C. Tá bom, turma? Então, galerinha, ontem nós estávamos conversando, batendo um papo sobre essa linguagem de programação, que a gente já está estudando essa linguagem já há várias semanas, Praticamente quase o nosso módulo inteiro foi falando sobre essa linguagem, é porque tem muita coisa para aprender mesmo, tá? E não se preocupem não, que vai acabar o módulo e sempre vocês terão algo de novo para aprender ainda na linguagem C. Ok? E aí, turma, ontem nós conversamos, nós falamos sobre funções. Ontem nós relembramos vários conteúdos importantes. E hoje, galerinha, nós iremos falar sobre o ápice, É o ápice de toda linguagem de programação. É um conteúdo muito importante. Ele é essencial. E esse conteúdo, de já, eu queria pedir muita atenção de vocês, tá? Esse conteúdo se chama ponteiros. Ponteiros, Fixem esse nome aí na mente de vocês, que vocês ainda irão escutar muito falar sobre este assunto. Não importa, em qual linguagem você vai trabalhar, você vai escutar falar sobre esse nome, ponteiros, tá bom? Vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo hoje. É o nosso primeiro contato com esse assunto. Então, não se assustem, não se preocupem, que nós vamos aprendendo um pouquinho mais sobre esse conteúdo ao longo das nossas aulas, tá certo? E ao longo aí também da nossa jornada em rumo a linguagens de programação, por exemplo. Então, galerinha, vamos dar início à nossa aula de hoje. E aí, turminha, a nossa disciplina é Análise Lógica de Programação, como vocês já sabem, e o conteúdo de hoje são os ponteiros, tá? O roteiro da nossa aula, pessoal, nós temos como objetivo de conhecimento hoje compreendermos um pouquinho mais sobre as operações com ponteiros, certo? Nós iremos perceber que dá para fazer muita coisa com essas criaturas, que são os ponteirinhos. Uso de ponteiros com vetores e matrizes. Então, de já, a gente percebe que, para a gente compreender um pouco mais sobre vetores, a gente precisa recordar o que é um vetor e o que é uma matriz. Nós iremos também falar sobre ponteiros genéricos. Também nós iremos falar, nós teremos o nosso objetivo de aprendizagem da aula de hoje. Nosso objetivo é aprender o que são esses ponteiros, A gente vai falar um pouco da teoria, para que eles servem, onde eles devem ser utilizados. E através de exemplos que eu sempre trago aqui para vocês, nós iremos explorar e nós iremos desenvolver a lógica computacional que é necessária para a gente identificar os principais recursos de ponteiros nessa linguagem de programação, que é a linguagem C, tá bom? Então, através dos exercícios que nós iremos exercitar a nossa lógica. E aí, turma, da teoria para a prática, da teoria à prática, que é o nosso momento de praticar, o foco é a resolução de algoritmos, tá? O foco é a resolução de questões, sempre trazendo programas para que a gente consiga identificar cada etapa da nossa programação, ok? E aí, galerinha, eu deixei para vocês, nesses últimos dias, até um material lá no grupo do WhatsApp. Esse material que eu disponibilizei para vocês, como se fosse uma apostila, ele tem todos esses conteúdos que nós estamos falando, nas últimas semanas. Tem vetores, tem matrizes, tem funções e também tem um capítulo sobre ponteiros. Então, você, que tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, você já pode até depois dar uma olhada nesse material, que é um material a mais, Fora o slide, fora a apresentação da aula, que vocês têm acesso, vocês também conseguem ler um pouquinho mais nesse material, tá bom? Deixei tanto esse material para vocês, quanto também um material de manutenção de computadores. Então, se você ainda não viu esse material, vale muito a pena você dar uma olhada. E lá também eu deixei uma playlist
um link de uma playlist para vocês, explicando coisas a mais, né, pontos importantes sobre a manutenção de computadores também. Então, vale super a pena você dar uma olhada, né, nesse material, que vai te ajudar a você explorar um pouco mais todos esses conteúdos. Eu estou passando aqui esses slides porque são os slides padrões que vocês já sabem, que toda apresentação eu coloco no início para relembrar vocês. O código do grupo do WhatsApp, o nome do programa que a gente utiliza para compilar as nossas questões, tá? Então, a estrutura inicial da linguagem C para ver se fixa na cabeça de vocês, e de já é uma dica que eu passo para vocês, né? Pessoal, aprenda essa sintaxe. Aprendam essa sintaxe, aprendam essa estrutura principal, certo? Na época que nós estamos, eu não vou cobrar ainda que vocês saibam, assim, de cor, como fazer as estruturas de um vetor, de uma matriz, de um ponteiro, né? Mas, na etapa que nós estamos, não tem mais condições de vocês não saberem mais, pelo menos a estrutura principal de um programa em C, tá? O que é uma biblioteca, o que é a função main, o que é uma variável. A gente já vem trilhando esse caminho, essa jornada há muito tempo. Então, essa estrutura principal, pelo menos esse programa que está aqui na tela, para vocês visualizarem que esse programa é introdutório, eu preciso que vocês já estejam, né, começando a identificar essas estruturas. É importante, tá, galerinha? É importante. Estudem, estudem. Nosso módulo está pertinho de acabar, vocês têm a atividade avaliativa e é preciso que vocês façam essa recordação, né? Que vocês recordem esses conteúdos que nós já estudamos anteriormente, que são básicos, tá bom? E aí, turma, ontem, nos nossos últimos minutos de aula, né, nos nossos últimos momentos de aula, eu passei algumas atividades, tá, alguns exercícios, e eu vou trazer novamente alguns desses exercícios para a gente discutir nesse primeiro momento da aula. E eu queria recordar vocês o conteúdo que nós falamos ontem, né? Foi a primeira vez que a gente conversou sobre esse conteúdo, é um conteúdo também que ele é de extrema importância em qualquer linguagem de programação, e ele se chama recursividade. Nós conversamos, né, ontem, que a recursividade é algo que sempre se repete do mesmo jeito, da mesma forma, tá? E a recursividade, melhor do que falar muito o que ela é, nada melhor do que mostrar uma imagem. Não falo aí que uma imagem explica melhor do que mais do que 1000 palavras, né? Então, uma imagem, às vezes, mostra muito mais informação do que vários textos, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos 5 imagens que mostram a recursividade funcionando, né? A recursividade sendo aplicada. E se vocês observarem, é uma repetição, é uma grande repetição do mesmo, tá? Aqui nós temos, né, uma pessoa que está com um espelho e tem tipo uma espiral, né? Tipo uma espiral. Ela vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E se vocês observarem, a gente não consegue observar o fim. A gente só acha que é o fim porque fica um pouco embaçado, né? Mas se essa imagem tivesse uma alta resolução e se nós pudéssemos dar um zoom, tá? Dar um zoom, sempre ficar dando zoom nessa imagem, nós iríamos perceber que ela não teria fim, tá bom? Porque isso aqui se repete, se repete, se repete, se repete sem fim, tá bom? Praticamente um loop infinito, tá? Então, a recursividade, ela tem esse papel de repetição, repetir o mesmo, sempre da mesma forma. E aí nós temos essas 5 imagens para relembrar vocês como é que funciona a recursividade. Provavelmente você já deve ter visto em algum local algo parecido com isso, tá? Vocês já devem ter visto esse símbolo aqui, ó, na matemática, por exemplo, né? Eu não sou muito boa de desenhar, não. Alguém vai achar que é o símbolo da aldeia da Folha,
mas não é o símbolo da aldeia da folha não, viu? Isso aqui eu tentei, não sou muito boa de desenho, mas isso aqui era para eu fazer tipo aquela imagem, né, que representa a sequência de Fibonacci, né? Que também é uma recursividade, né? Sempre você faz uma repetição, sempre uma repetição, sempre uma repetição, tá bom? Então, galerinha, a recursividade, ela não está somente na linguagem de programação, ela também está na natureza. Ela faz parte do nosso dia a dia, só que às vezes a gente nem percebe isso, tá? E aí, galerinha, a recursividade, ela é algo que está presente dentro dos programas de computador. Muitos e muitos e muitos programas, sites, né, softwares, eles utilizam funções recursivas, que sempre chamam a mesma coisa, ou sempre chamam uma determinada função, ou sempre chamam a própria função. Por exemplo, imaginem aí que nós estamos criando a função soma. E dentro da função soma, eu chamo a própria função soma. Então, isso é uma recursividade, uma função que chama a si próprio, tá? Isso também a gente pode considerar como uma recursividade. É igual está sendo mostrado aqui nessa telinha desse pintor, que ele está pintando, né? Ele está pintando a sua própria imagem. E aí a pintura também está pintando a própria imagem. Então, tem uma recursividade, uma repetição, né? Uma repetição sempre, sempre, sempre do mesmo jeito, tá? Aqui é um outro exemplo que nós temos de recursividade, certo? Então, eu trouxe para vocês algumas dessas figuras novamente, só para vocês recordarem do que a gente está conversando. Porque antes da gente discutir programação, antes da gente falar sobre códigos e milhares de códigos, é importante que a gente compreenda o sentido da recursividade, tá? Então, é por isso que todo conteúdo novo de linguagem de programação, a gente sempre inicia na teoria. A gente precisa compreender a essência daquela lógica para a gente passar para a prática, tá bom? Então, a gente precisa analisar e entender que a recursividade ela é uma repetição, mas não é uma repetição de qualquer forma, é como se fosse uma cópia. Observem essa imagem, tá? A imagem que está dentro da imagem é a mesma imagem, né? E que dentro da imagem que está dentro de uma imagem tem a outra imagem que é igual às outras anteriores. Então, isso aí também é um exemplo de recursividade. E aí, só para completar, nós temos mais um exemplo, tá bom? Mais um exemplo de recursividade que a gente pode observar. E aí, galerinha, ontem nós conversamos, né? Eu até perguntei para vocês se vocês já tinham ouvido falar o que era recursividade. Se vocês já tinham tido essa experiência com algo recursivo, tá? Se vocês já tinham tido a experiência de ter algo recursivo ou então de estar presente em algo, né? Que pudesse ter uma recursividade. Outro exemplo bem legal de recursividade é aquelas casas de espelhos, né? Existem parques, né? Eu nunca tive a oportunidade de conhecer, mas eu vejo nos filmes. Normalmente aqueles parques de diversão que tem uma cabine de espelhos que quando você entra, você vê milhares, né? Milhares de reflexos e você às vezes até fica um pouco confusa se é você ou é o reflexo, né? E se outra pessoa entra junto com você, você provavelmente nem consiga identificar onde é que está a pessoa. Você não sabe se é o reflexo, se é a pessoa, não consegue encontrar a saída, porque é uma sala cheia de espelhos. Então, querendo ou não, o espelho sempre vai refletir o seu próprio reflexo. E aí vai tendo uma recursividade, né? Vai ter uma repetição aí de reflexos aí infinitamente, por exemplo. Também é um outro exemplo aí de recursividade. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas o porquê que a gente precisa utilizar uma função recursiva dentro de um programa? Por que a gente precisa utilizar uma recursividade dentro de um programa?
Porque, às vezes, pessoal, nós precisamos fazer uma estrutura que se repete várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. E nós já estudamos, né, com estruturas de repetição, como o for, né? O for e o while, nós estudamos que são duas estruturas de repetição. Então, a gente poderia nem estar utilizando, né, estruturas recursivas, já que a gente já utiliza o for ou o while, ou do while também, mas existem condições que só e somente só o for ou o while, eles não são a melhor solução para um determinado problema. O problema requer uma lógica mais apurada, né? Uma lógica mais bem elaborada. E aí nós vamos precisar de algumas estruturas que tenham uma lógica mais adequada para resolver o problema. E aí, às vezes, precisa utilizar recursividade. E aí agora vamos relembrar um pouquinho o que o dicionário fala, né? O termo mesmo, o termo ao pé da letra, o que é algo recursivo? Vamos entender. Recursivo é que pode ser repetido inúmeras vezes. Então, até aqui, realmente é o que a gente pensa, tá? De modo infinito. Mas um termo que também, né, assegura o que a gente está conversando. É algo que se repete inúmeras vezes e também de forma infinita. Que se consegue repetir pela aplicação da mesma regra, ou seja, sempre repetindo o mesmo do mesmo jeito, em que a repetição, recursividade, princípio sintático de recursivo. Então, galerinha, mais uma vez, né, o dicionário também afirma que o que a gente faz na lógica de programação de uma função recursiva, o que a gente espera, realmente é igual ao conceito de recursivo, né, de recursividade, que é a repetição de algo inúmeras vezes, de forma infinita, sempre da mesma forma, tá bom? Ontem, eu até conversei com vocês que um bom exemplo, que todos os lugares que você for observar e que você for estudar recursividade, para as pessoas te explicarem, normalmente elas vão falar de fatorial, né? O fatorial de um número, né? Então, ontem nós lembramos, tá? Como é que a gente tirava o fatorial de um número? Porque esse cálculo do fatorial, ele é exatamente um cálculo recursivo, tá? Existe uma recursividade, uma repetição que é sempre igual. Só que o que é interessante é que até a recursividade, que pode, entre aspas, ser infinita, para nós, ela precisa também ter um ponto de parada, tá bom? E quando a gente tira o fatorial de um número, o ponto de parada é o fatorial de zero, tá? Porque o fatorial de zero é 1 e ali acaba, tá bom? Ok? Então, turma, normalmente existem estruturas de recursão que elas estão ligadas a um termo muito específico da lógica de programação, que é o looping. O looping é algo que sempre se repete, né? Eu até ontem dei o exemplo para vocês, né, do Doutor Estranho, né, o herói da Marvel, que ele tem esse poder de colocar todo mundo aí em um loop infinito, porque ele controla o tempo, né? Então, como ele consegue controlar o tempo, ele consegue colocar tudo em um loop. Aí ele dá uma condição de parada, ou pode ser um loop infinito. Então, o loop, pessoal, que é algo que sempre se repete, ele tem duas formas. Ele pode ser um loop infinito, ou seja, não tem fim, tá? E nós temos também um loop finito, que tem aquela velha condição de parada que a gente já estudou lá no for, tá? Não muda, não. É da mesma forma, do mesmo jeito. E olha aí, em procedimentos recursivos, pode ocorrer um problema de terminação do programa. O maior problema que pode acontecer em um looping é você não determinar a danada da condição de parada. Se você não determinar quando é que este looping vai parar,
você vai ter uma dor de cabeça gigantesca no seu programa, porque ele vai rodar até acabar a memória, né? Até, ou então tu fechar o teu programa, por exemplo, tá bom? Então, quando você cria um looping, você precisa ter muita atenção para criar uma estrutura de condição de parada, tá? Esse é um dos principais problemas com loop interminável ou o tal do danado infinito. Portanto, para determinar a terminação deste looping, nós precisamos fazer o quê? A gente precisa, o primeiro ponto, a gente precisa, galerinha, definir uma tal de uma função que implica em uma condição de terminação, tá? Ou seja, sabe aquela estrutura que a gente estudou lá no for? Que eu sempre pergunto para vocês, galerinha, qual é a condição de parada, né? Eu sempre converso com vocês isso, galerinha, qual a condição de parada? Esta criatura, que é a condição de parada, é justamente o que impede que o teu programa fique doido, né? Doidinho, doidinho, e que não pare de funcionar mais. Então, para você não ter problema, você tem que determinar muito bem no seu programa qual é a condição de parada, quando este programa vai parar. Outro ponto muito importante é provar que a função ela decresce. Decresce, né? Ela decrementa ou incrementa, tá bom? Porque dependendo da sua condição de parada, quem vai decidir é você, se ela incrementa ou decrementa. Pode ser do maior para o menor, pode ser do menor para o maior, tá bom? E aí, pessoal, do que eu estou falando isso? Recordar vocês, tem o contador, que é o I. O I normalmente inicia no 0. Nós temos aí, por exemplo, enquanto o I for menor ou igual a 10, pode colocar para rodar, né? Então, isso daqui, turma, é uma estrutura de condição de parada. A gente já conversou sobre isso já. A gente inicia o nosso contador com 0. Essa daqui é a tal da pergunta. Enquanto esta pergunta, bem em ela, for verdadeira, o programa vai funcionar. Mas quando somente uma vez, né? Quando somente uma vez ela for falsa, o programa já para na mesma hora, tá bom? Ele para de funcionar. E essa daqui, ó, é a tal da famosa condição, né? Condição de repetição e a condição de decremento, né? Deixa eu apagar aqui. Essa daqui é a tal da condição que cresce ou diminui, né? Que decrementa ou que incrementa, tá bom? Então, toda estrutura de recursão é muito semelhante ao for, tá bom? Ok? Isso aqui a gente está relembrando, porque relembrar é viver. Esse aqui foi o conteúdo da aula passada, de ontem. E isso daqui a gente já começou a ver lá nos primórdios, né? Lá no início das nossas aulas, quando nós estávamos falando sobre estruturas de repetição, tá bom? Então, você precisa sempre trazer a sua bagagem. Tá? Traga a sua bagagem. Ande sempre com você a sua bagagem das aulas anteriores. Estruturas de uma recursão. Normalmente, pessoal, aqui está dando o exemplo de uma função, tá? Mas a gente não vai se ligar muito nela, não. O foco aqui que eu quero mostrar para vocês é a estrutura. A primeira estrutura, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter o teste de término de recursão para utilizar uma função específica. Essa aqui ele está dando o nome de par, tá? Mas pode ser qualquer outro nome. Nós temos o processamento e nós temos a tal da chamada recursiva. Essas três estruturas, elas sempre precisam existir dentro de uma estrutura de recursividade. E aí, galerinha, nós temos o seguinte, né? Eu vou relembrar vocês. Se lembram que ontem eu falei, vamos tirar o fatorial do número 2, né? Como é que a gente faz o fatorial deste número? A gente faz o seguinte, a gente pega o próprio número vezes ele mesmo menos 1. Se lembram que a gente conversou sobre isso?
Então, é 2 vezes 1, por exemplo. Então, o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2, tá? Aí, vamos pegar aí mais um número maiorzinho, né? Porque fica melhor da gente visualizar. E olha aqui, eu quero o fatorial de 3. Como é que eu faço essa fatoração aqui? É igual a 3 vezes. Qual é o número que vem antes do 3? É o 2. Qual é o número que vem antes do 2? É o 1. A gente não coloca o zero aqui, porque o fatorial de 0 é 1. Então, é a mesma coisa, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá? Então, aqui a gente faz, ó, 3 vezes 2, até onde eu sei, é 6. 6 vezes 1 é igual a 6. Então, esse resultado aqui é igual a 6, tá bom? O foco aqui, galerinha, não é explicar para vocês esse conteúdo de matemática, porque ontem muitos de vocês colocaram aqui que já sabiam esse conteúdo, né? Aqui eu quero que vocês parem e analisem, não é o conteúdo de matemática por si só, mas eu quero que vocês parem para pensar assim: eu preciso ensinar uma máquina a como ela vai calcular o fatorial de um número. Eu preciso ensinar uma máquina a como fazer esse cálculo, porque você calcular é fácil, né? Você já tem um entendimento do assunto, do conteúdo, então tirar o fatorial de um número é fácil, tá? Agora, o nosso foco não é esse. O nosso foco não é fazer esse cálculo aqui. O nosso foco é parar, pensar, analisar como é que nós iremos ensinar uma máquina que não sabe calcular nada disso a fazer esse cálculo de forma automática. Que independente do número que ela receba, ela vai conseguir tirar o fatorial de qualquer número que você colocar. Até se você colocar 1 milhão, ela vai demorar, vai demorar, mas ela vai conseguir calcular. Provavelmente você não consiga, porque é muito número, né? Muito número mesmo, mas uma máquina consegue fazer esse tipo de cálculo. Então, pessoal, o objetivo, toda vez que nós formos criar um programa de computador, não é, qual é a necessidade de pedir para uma máquina somar 2 números se eu posso pegar uma calculadora e somar, né? Vocês poderiam perguntar desse jeito, mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é como abstrair o conteúdo de uma forma para ensinar uma máquina que não sabe de nada conseguir fazer qualquer soma de qualquer 2 números que ela receba. Da mesma forma, é isso que eu estou falando para vocês. Vocês precisam encontrar a lógica de como calcular um fatorial para ensinar uma máquina a calcular qualquer número, tá bom? É isso daí que a gente precisa focar, tá bom? E para a gente fazer isso, nós não podemos definir um número, porque quem vai falar o número que vai ser feito esse processo matemático, esse cálculo matemático, é o usuário. É o usuário que vai determinar qual é o número que ele quer digitar. Então, a gente precisa ficar muito atento. Por isso que tudo na lógica de programação a gente utiliza a tal das danadas variáveis. A variável ela está ali para guardar o número que o usuário quer. E aí você não vai pegar o número, você vai pegar a variável. E aí, com esse valor que está lá dentro, é que você vai fazer os seus cálculos. Então, a gente precisa ficar muito atento nessas dimensões, tá? Nessas observações. E aí, galerinha, aqui nós temos de mão beijada, né? Chuchu beleza, de mão beijada, a lógica. Que isso aqui é que é o danado, isso aqui é que é o difícil. A gente tirar o nosso conhecimento da mente e escrever de uma forma possível para que uma máquina que é burra, né? Porque a máquina é burra. O computador ele não sabe de nada. Nós que precisamos passar a informação para ele funcionar do jeito que a gente quer. Então, a gente precisa passar a inteligência para essa máquina. Então, é isso aqui
Isso aqui é a inteligência de como tirar um fatorial de um número. Tá bom? Se você colocar isso aqui em qualquer máquina que tenha um compilador de linguagem C, ela vai conseguir fazer o fatorial de qualquer número. Tá bom? É isso que a gente foca. Tá certo, galerinha? É isso que foca, ok? E aí, pessoal, vamos aí analisar mais uma vez, né? Vamos analisar. Nós temos aqui uma função que é uma função que foi criada como função soma, tá bom? Função soma. Mas ela recebe um argumento inteiro. E aí ela começa perguntando assim, ó. Se o número que foi digitado ele foi igual a 1, então já retorna próprio 1. Se não, você retorna o número que foi digitado mais, né? Mais o próprio número menos 1. Ah, aqui não é a função do fatorial, né? Aqui é uma função da soma, mas eu acho que o do fatorial tem por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Se não tiver, a gente faz de novo, né? Eu acho que tem mais adiante. Mas o do fatorial é o seguinte, a lógica dele é sempre o n, tá? Sempre o n vezes o próprio n menos 1. Essa que é a lógica do fatorial, tá bom? Essa daqui é a estrutura lógica do fatorial. É o n vezes o próprio n menos 1, tá? Essa que é a estrutura de repetição que sempre tem que acontecer. Aqui, pessoal, nós estamos fazendo mais um exemplo de recursividade, onde que é uma outra estrutura, tá? Essa estrutura, ela quer que seja impressa na tela um inteiro usando uma recursão. Então, nós temos aqui uma função que foi criada, que essa função foi criada como printd, e aí você pode perguntar, professora, mas por que não colocaram logo o nome da função de print? Porque nós já temos uma função na linguagem C que se chama print, tá? E aí a gente não pode utilizar o mesmo nome, tem que utilizar outro nome, tá bom? E aqui, galerinha, ó, nós temos o int n, né, que é um argumento, e aí começa a estrutura das condições. Se o n for menor do que 0, ou seja, se ele for negativo, ele está pedindo para inserir o símbolozinho de menos, né, na frente. Olha aí que interessante, tá? É para imprimir também o sinal para falar que aquele número é um número negativo. Se não for menor do que 0, então vem para essa estrutura aqui, ó. E essa estrutura aqui vai fazer uma outra sequência de comandos. Se n, né, n dividido por 10, então ele vai pedir para imprimir n dividido por 10, tá certo? E aí depois ele vai pedir para inserir o valor de 0, né? E aí, galerinha, essa função aqui, eu trouxe para vocês esse exemplo com o foco principal de vocês analisarem toda vez que a gente cria uma função, não importa qual é o tamanho que ela seja, tá? Aqui nós temos uma função que se chama printd, mas essa função aqui ela é muito extensa, ó. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas de código, desde a sua declaração até a estrutura final. E toda essa função aqui que está sendo criada, ela fica antes da função main, tá bom? Antes da função main. Aqui, turma, trouxe para vocês, também para vocês recordarem, analisando a recursividade. Todo assunto, pessoal, toda estrutura tem seus pontos fracos e seus pontos fortes. Um programa recursivo, ele é mais elegante, né, e menor que sua versão interativa. Além de exibir com maior clareza o processo utilizado, desde que o problema ou os dados sejam naturalmente definidos através de recorrência. Por outro lado, existe aí alguns contras, né? Um programa recursivo ele exige mais espaço de memória.
certo? Ele exige mais espaço de memória. E na grande maioria dos casos, ele também é mais lento do que a versão interativa. Porque ele tem uma repetição bem prolongada, né? Normalmente, um programa recursivo, ele normalmente tem uma repetição bem prolongada, mais prolongada do que outros recursos. O exemplo aí de uma função ou definição recursiva. Para entender um pouco o conceito, é sempre interessante examiná-lo sobre alguma perspectiva conhecida. Assim, talvez valha a pena pensar na definição simplificada, recursiva, do conceito de expressão aritmética. Então, toda expressão aritmética é introduzida ainda no ensino fundamental, mas de modo informal, a partir de exemplos, né? Então, vamos aí analisar alguns exemplos de expressões aritméticas que também mostram um pouco da recursividade. Certo? Aqui, pessoal, por exemplo, algumas expressões aritméticas que nós temos. Eu vou colocar aqui o mesmo exemplo que tinha no slide. Vou só mostrar aqui uma para vocês. A gente pode colocar o seguinte. A gente pode falar assim, ó, que EA recebe EA mais EA. Tá? Então, a expressão aritmética, ela recebe a própria expressão aritmética mais ela mesma. Isso aqui pode ser considerado, sim, uma recursividade. Na verdade, é uma recursividade, tá? A função, ela está recebendo ela mesma. É uma outra estrutura. E aqui, turma, eu trouxe para vocês um desenho, né? Na verdade, é como se fosse... É uma pirâmide. De uma outra visão, poderia ser um fluxograma, mas não está no formato de fluxograma, está no formato de pirâmide, mas mesmo assim dá certo. Olha aqui. Nós temos, primeiramente, essa estrutura de um fatorial. Então, aqui a gente começa de baixo para cima, tá bom? A gente não começa de cima para baixo. Normalmente, uma leitura de uma pirâmide, a gente começa de... dependendo aí da estrutura que seja, né? Depende, né? Depende da estrutura. A gente pode começar de cima para baixo, mas essa aqui a gente começa de baixo para cima. Nesse caso aqui, está mostrando o fatorial de 4. E aqui o que é legal é o seguinte, que para você conseguir o fatorial de 4, você precisa do fatorial de 3. Certo? Então, para você conseguir o fatorial de 4, você precisa do fatorial de 3. Para você conseguir o fatorial de 3, você precisa do fatorial de 2. Para você conseguir o fatorial de 2, você precisa do fatorial de 1. Tá certo? E aí, galerinha, essa estrutura que está sendo mostrada aqui é exatamente aquela sequência de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por quê, né? Porque 4 fatorial está falando que é a mesma coisa que 3 fatorial, né? Que 2 fatorial e que 1 fatorial. Então, isso aqui é muito interessante, porque é uma recursividade, né? Porque isso aqui é uma repetição, tá bom? Então, aqui mais um exemplo de outra estrutura que mostra a recursividade utilizada aí em expressões matemáticas, tá bom? E aqui, pessoal, eu gosto muito dessas estruturas, porque, por incrível que pareça, isso aqui é uma estrutura computacional também, tá? Muitos podem achar que não é, mas no futuro vocês verão que isso aqui é uma estrutura computacional, que na verdade é um dos conteúdos mais massas que existem, né? É muito legal esse conteúdo, isso aqui se chama de árvore. No futuro vocês irão conhecer. Quando ela está desse jeito, ela é fantástica. Agora, para colocar em linha de código, bate a nossa cabeça. Mas é muito legal essas estruturas. Aqui, turma, nós temos, aqui em cima, nós temos uma sequência de números, que aparentemente eles estão de forma aleatória. Tá bom? E aí, pessoal, eu quero que vocês olhem essa estrutura dessa árvore
E eu quero que vocês me digam qual é a lógica de separação desses números, tá? De já eu quero que vocês olhem essa estrutura e me digam qual é a lógica da separação desses ramos aí dessa árvore, para ver se vocês realmente conseguem identificar só de olho. Isso aqui é um exercício de raciocínio lógico, viu? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, eu vou dar 3 minutinhos para vocês, só que eu quero que vocês façam. Isso aqui tá de boa, pessoal, tá bom? Não estou pedindo nem código ainda, não estou, certo? Então, o pessoal que estão nos polos, os professores mediadores, né? Peçam para os seus alunos olharem para a tela agora, visualizarem essa estrutura dessa árvore de números e tentarem bater a cabeça aí para identificar qual é a lógica de separação desses ramos, né? Por que eles estão sendo divididos desse jeito? Tá bom? Então, eu vou dar 3 minutinhos aí para vocês analisarem. Podem conversar juntos, né? Discutirem juntos, tá bom? Ok? Então, 3 minutinhos aí para vocês.
Pronto, pessoal, pronto. Então, vamos retornando aqui, galerinha. Pessoal, essa estrutura que eu passei para vocês, ela é uma estrutura de uma árvore, tá? Uma árvore com números. Nós iremos falar sobre esse conteúdo especificamente de árvores lá para os próximos blocos. Mas aqui eu trouxe essa estrutura como uma forma de demonstrar a recursividade que está acontecendo nessa estrutura aqui, tá bom? E aí, galerinha, quem já tiver conseguido aí identificar qual é a estrutura de repetição, como é que ela se repete, vocês coloquem aí no chat. Mas de já eu queria que vocês observassem o seguinte. Aqui nós temos quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Se vocês observarem, aqui desse lado, no primeiro ramo, né, do lado esquerdo, nós temos os primeiros 5 números. Daqui até o número 3. E nesse segundo ramo aqui, nós temos, ó, olha aqui os outros 5 números. Tá vendo? Aí, pessoal, qual é a sequência lógica? A sequência lógica dessa estrutura é sempre dividir ao meio, tá? Lógico, se o número for par, a gente consegue dividir ao meio corretinho, né? Os dois lados ficarem com números iguais. Se esse número for ímpar, sempre a estrutura da esquerda vai ficar com a maior estrutura e a da direita vai ficar com a menor. Como, por exemplo, aqui no caso dessa parte da árvore aqui, dessa camada da árvore. O lado esquerdo tem 5 números, né? Então, ele vai contar, ó, 1, 2, 3. Os 3 primeiros números ficam no próximo ramo da árvore. E os outros 2 ficam na próxima estrutura. Isso se repete de novo, tá? Do outro lado, 1, 2, 3. Os 3 primeiros números ficam nesse ramo da árvore e os outros 2 ficam do outro lado, por exemplo. Tá bom? Próximo. Próxima estrutura. Essa aqui não é ímpar? Então, qual é a metade aí de 3? É 1,5, né? Só que não pode colocar quebradinho. Então, a gente coloca o maior número sempre para o lado esquerdo e o menor para o outro lado. Então, 1, 2 fica para o lado esquerdo e o segundo fica para o lado direito. Pessoal, a mesma lógica que foi utilizada lá em cima, ela vai sendo utilizada em cada camada da árvore. Em cada camada da árvore. Aqui, como eu só tenho 2 unidades, a metade de 2 é 1, então fica 1 para cada lado, né? Ó, um número para cada lado. Essa estrutura vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, até todos os últimos ramos terem exatamente só uma folha, como a gente chama. Tá bom? Só um único número apenas. Então, isso aqui também é uma outra estrutura recursiva, tá? Isso aqui é uma outra forma de visualizar a recursividade. Essa estrutura aqui, ela é muito legal, tá bom? A gente consegue visualizar. Então, a lógica que eu queria que vocês identificassem é que sempre se pega, né? Divide ao meio e separa uma parte para um lado e uma parte para o outro. Toda vez que for ímpar, o número maior fica do lado esquerdo e o número menor fica do lado direito, por exemplo. Tá bom? Ok? Então, essa que é a lógica de uma árvore, tá? Então, pessoal, nós iremos perceber ao longo das nossas estruturas, do que nós formos aprendendo, que essas estruturas de programação, elas vão se repetir, tá bom? E de já eu quero que vocês não se desesperem, tá bom? Não se desesperem, por quê? Porque vetor, eu sei que vocês aí ficaram um pouco paralisados, né? Nos vetores, nas matrizes, nos ponteiros, esses 3 nas funções, esses 4 conteúdos finais, tá? Eu quero que vocês acalmem um pouco o coração de vocês, porque vocês só irão conseguir dominar esses 4 conteúdos ao longo, né? Ao longo aí de muita prática, tá bom? E tem gente que trabalha com isso, que ganha dinheiro com isso, que trabalha com programação, que é programador e ainda não domina esses conteúdos, tá? Que vai aprendendo e se aperfeiçoando ao longo dos estudos, tá bom, turma?
Então, aqui, vocês estão tendo o primeiro contato com uma linguagem de programação, vocês estão tendo o primeiro contato com vocês com a linguagem C, tá? Não se preocupem que eu não espero aí, não vou cobrar de vocês que vocês já saiam daqui programadores, né? Especialistas na linguagem C, tá bom? Por quê? Porque tem gente que já trabalha há muito tempo com isso e sempre tem algo para aprender. Sempre tem uma coisa nova para aprender sobre função, sobre ponteiro, sobre vetor, sobre matriz. Porque a vida da gente é um processo, né, de aprendizagem. Então, toda vez que você for estudar o mesmo conteúdo, em programação, sempre você vai aprender algo diferente, né? Algo novo, tá bom? Então, não se desesperem, viu? Então, essas estruturas que eu estou mostrando para vocês, o foco principal é que, pelo menos no primeiro momento, vocês consigam aprender a lógica, tá? A lógica. Olha aí outra imagem que demonstra a recursividade. Eu até desenhei para vocês essa estrutura ontem, né? Essa estrutura ontem. Vocês podem fazer esse exemplo aqui até com uma folha de papel, né? Uma folha de papel do caderno de vocês, que ela é retangular. Se vocês pegarem a folha de papel do caderno de vocês e dividirem ela ao meio, bem certinha, bem no centro, vocês terão duas partes iguais, né? Ó, vocês terão duas partes, aqui e aqui. Se você pegar uma das partes da folha que você acabou de dividir e dividir ela ao meio de novo, e depois você pegar uma parte e dividir ao meio de novo, e se você pegar outra parte e dividir ao meio de novo, você vai criar uma estrutura recursiva, tá bom? Então, você sempre terá uma estrutura retangular, certo? E aí você vai criar uma estrutura recursiva também, com uma folha de papel. Se você fizer essas dobraduras, né? Se você fizer esses cortes em uma folha de papel, a gente consegue fazer também uma recursividade, tá? E aqui, galerinha, é muito importante que a gente tenha essa dimensão dessa estrutura, né? Aqui eu tenho, né, um todo, que ele é dividido ao meio, sempre é reservado uma parte, essa aqui foi a reservada, ó. Aí, esse outro lado foi dividido de novo. Essa aqui foi a reservada, ó. Esse aqui foi dividido de novo. Essa aqui foi a reservada. E aí, você vai criando essa estrutura, tá bom? Aqui ela fica com aquela estrutura de caracol. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu sou péssima de desenho. Não consigo fazer tão bem. Mas ela fica com essa estrutura aqui, ó. Que vocês com certeza já devem ter visto. Tá bom? Com certeza devem ter visto já, certo? Que é uma das estruturas que a gente também calcula a sequência de Fibonacci, tá bom? E aí, pessoal, aqui, essa imagem ela está um pouco distorcida, mas não tem problema não. Isso daqui é uma repetição daquilo que a gente já conversou. Isso aqui, pessoal, é um fluxograma. É um fluxograma de um algoritmo de um fatorial. Tá? De fazer o fatorial do número 5, por exemplo. Esse aqui é um fluxograma. Eu trouxe para vocês essa estrutura para vocês se recordarem como ler um fluxograma, tá bom? Ok? Mas essa lógica aqui a gente já trabalhou, tá certo? Não tem problema. Sempre aí percebendo que existe uma estrutura de repetição, tá? Eu tenho um fatorial de 5, que o fatorial de 5 é igual a 5 vezes o fatorial de 4 vezes o fatorial de 3 vezes o fatorial de 2 vezes o fatorial de 1. Tá bom? Então, normalmente, para você encontrar o fatorial de 5, você vai fazer esse cálculo e vai encontrar, segundo essa informação, né, o valor de 120, por exemplo. Tá bom? Então, galerinha, nós daremos aí o primeiro intervalinho entre uma aula e outra, 3 minutinhos de intervalo para vocês rapidinho. E já já a gente retorna para dar continuidade à nossa aula, pessoal. Até já já!